Eu referi que existem várias formas de nós detectarmos se o nosso documento está completamente carregado, para que possamos executar o código de JavaScript sem acontecer erros, nomeadamente estarmos a tentar alterar o conteúdo de um determinado elemento que ainda não está ou ainda não é conhecido pela nossa DOM, não está na DOM. Bom, vamos mostrar aqui outros. E existem várias formas. Eu tenho aqui um script, tenho aqui o conteúdo, tenho aqui esta página e tenho aqui a parte da console. Eu vou colocar aqui no meu script aquilo que vocês já sabem que à partida não funciona, que é o document.querySelector. Vou buscar o H1 e vou tentar transformar o text content para igual a alterado. Vamos ter um erro na nossa consola porque quando o script é executado ainda não existe o H1. Portanto, se eu chegar aqui, reparem que temos aqui um erro na consola. Então, outras formas de nós podermos chegar à informação se o documento está preparado para podermos usar neste caso, para fazermos esta alteração. Um deles é colocarmos um evento que se chama DOM Content Loaded. Ora, se eu colocar aqui o document.add event listener e agora escrever desta forma, e tem que ser com letras capitais e menores, exatamente como aqui está, DOM Content Loaded. E agora vou colocar aqui uma arrow function e vou simplesmente dizer um console.log documento carregado. Bom, obviamente vou aqui comentar isto para não termos erros e se eu agora chegar aqui, reparem o que é que vai acontecer. Ele diz documento carregado. O que é que acontece relativamente a este evento? Este evento não significa que o nosso documento HTML está completamente carregado. Ele apenas significa que vai ser executado quando toda a estrutura do HTML estiver carregada. E qual é a diferença entre a estrutura e o documento? É que a estrutura é o conjunto das tags. O documento completo é quando nós temos, por exemplo, imagens, os fecheiros externos de CSS, de JavaScript, etc. Tudo isso carregado. Ora, antes desses recursos serem carregados, já o Document Content Loaded vai estar a disparar. Obviamente que tudo hoje em dia é muito instantâneo e, na maior parte dos casos, o que vai acontecer com o DOM Content Loaded vai ser quase instantâneo. No entanto, ele acontece exatamente antes de um outro evento, que é neste caso o load. Mas o load não existe no document. O load existe no window. Aqui, window.add event listener, isto é, estamos a adicionar ao BOM, não ao DOM, mas ao BOM, e vamos adicionar o evento load. E agora vou colocar aqui uma arrow function, e nesta arrow function vou colocar console.log documento completo. Vamos aqui selecionar, transformar em texto. Reparem agora o que é que acontece. Primeiro é disparado o documento carregado e só depois o documento completo. Este documento carregado, como tive a ocasião de referir, vai acontecer imediatamente a partir do momento em que eu tiver o meu HTML carregado. Agora, se há no meio do HTML, por exemplo, uma imagem que vai buscar um source image a um outro serviço qualquer, uma CDN, etc., e que demora mais tempo a carregar, o que vai acontecer é que este primeiro vai aparecer e só passado algumas milésimas de segundo ou centésimas de segundo é que este vai aparecer. Este vai aparecer sempre depois daquele. Ora, mediante isto, nós podemos então fazer o seguinte, nós podemos executar determinadas funções de iniciação de qualquer coisa no nosso sistema, ou num ou no outro. Por exemplo, se eu quiser alterar uma imagem que vai aparecer no meu website, eu posso alterar e devo alterá-la aqui. Porquê? Porque eu sei que é a partir daqui do load que eu vou ter todas as imagens e todos os recursos carregados na minha página. Mas, por exemplo, se eu quiser de imediato alterar um conteúdo de um elemento de HTML, eu posso utilizá-lo aqui. Ora, então significa na prática que se eu pegar neste código e colocá-lo aqui, ele vai obviamente alterar o texto do meu H1. Da mesma forma que irá fazê-lo se eu colocar aqui em baixo. Okay? Reparem como não há qualquer erro. A diferença é exatamente esta, é que se em vez de um H1 eu estiver a querer alterar, por exemplo, uma imagem que vem com o seu source de um outro domínio qualquer, então eu deverei utilizar aqui dentro. Existem depois outro tipo de eventos, como por exemplo o before unload, que significa detectar quando o visitante está a sair da nossa página e fazer qualquer coisa nesse sentido.
inclusive, por exemplo, prevenir que a página seja, neste caso, que seja removida, enfim, existem várias formas de nós o podermos fazer. De qualquer das formas, penso que não é muito importante estarmos a esmiuçar isso de forma muito detalhada. É importante vocês perceberem que, de facto, nós podemos adicionar este tipo de eventos para ir controlando o que vai acontecendo na nossa página, e estes dois são particularmente importantes porque normalmente nós queremos reagir e fazer alterações quando a nossa página está totalmente carregada ou quando o nosso DOM está totalmente carregado. E estes são os dois eventos que vocês podem utilizar para mitigar eventuais erros que vocês possam ter no vosso código quando estão a tentar alterar as características, atributos, classes, etc. de um determinado elemento e o conteúdo ainda não está completamente carregado. E com tudo isto eu vou dar por encerrada esta playlist, cujo principal objetivo foi desde o início dar-vos uma visão geral e não detalhada de todos os aspectos relacionados com a utilização do JavaScript num ambiente DOM. E fica aqui já uma informação que é importante, é que na maior parte dos casos muitas destas funcionalidades que nós aqui vimos não são, por exemplo, utilizadas no React. O React irá utilizá-las sim com mecanismos internos da própria biblioteca. Nós não temos que estar a criar este tipo de eventos com tanta frequência como acontece, porque o React fará isso, mas o objetivo desta playlist foi sensibilizar-vos de facto para a existência desta interação do JavaScript com a DOM e com o BOM, o Browser Object Model. Com isto espero que tenha de facto acrescentado mais alguns conhecimentos àqueles que vocês eventualmente já tinham. Para todos aqueles que não tinham, espero ter acrescentado conhecimentos básicos necessários para que vocês possam utilizar JavaScript para criar interatividades nos vossos sites sem ter que recorrer a nenhuma biblioteca, mas o objetivo mesmo é, na sequência de toda esta aprendizagem ou deste percurso, nós termos fundamentos sólidos e conhecimentos fundamentais para podermos avançar para o estudo das tecnologias que hoje têm mais demanda no mercado, nomeadamente o Node e, fundamentalmente, o React.